vivenciando, né, esses momentos. Deus tem nos levantado, né, para erguer a cabeça, para nos posicionar, né, em fé aí, buscando a presença de Deus. Eu creio que Deus ele tem falado muito comigo que nós temos vivenciado o tempo de caverna, né? O tempo de Elias, né? Quando ele Aham. foi para a caverna. Então, Deus ele me falou muito sobre isso. O tempo de caverna ali era o quê? Era o tempo de preparação, né? Era um tempo de Verdade. busca. Só que o que Deus ele falou comigo também foi que quando Deus ele fala para Elias sair da caverna, ele não queria sair, né? Então Deus ele Aham. falava muito também sobre o acomodismo, né? De nós não nos acomodar, de nós buscar a presença de Deus, né? Ter essa preparação através da presença de Deus, porque Deus ele quer nos usar, né? Deus ele quer nos usar. Verdade. Então Deus ele tem um chamado, né? Na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de vocês que estão ouvindo aí. E ele quer nos usar. Então, eu creio que é um momento aí de preparação, de buscar mais a presença de Deus, né? De intimidade, de secreto com Deus. É igual eu tenho falado muito com as pessoas que nós estamos vivendo um tempo em que Deus está separando o povo dele. Porque a gente estava vendo antes dessa pandemia aí, as igrejas entupidas, cheias de gente. Foi até algo que eu estava conversando com um amigo mais cedo, e aí ele estava. A gente conversando aqui, debatendo sobre o assunto, as coisas de Deus e tal. E aí eu pude ver que a gente, na conversa da gente, a gente citou o negócio de reino, e eu falei assim, o problema é que hoje as igrejas estão pregando um reino onde eles estão enfiando Deus no reino, que é o reino que Deus não quer estar. E aí eu falei, Verdade. aí gera um reino cheio de pessoas e se torna um reino vazio. E esse reino vazio, por Deus não estar presente, a gente vê súditos perdidos. Então a Verdade. gente estava vendo a igreja muito cheia, muito lotada, muito modinha, entendeu? E o que que a gente observava? Que ao mesmo tempo que a igreja estava cheia, as baladas, as festas, as boates, do mesmo jeito. E você costumava ver nos Instagram, essas coisas, as pessoas que estavam lá dentro do seu lado da igreja, estavam lá dentro dessas festas pagando. Então, quer dizer, as pessoas estão se enchendo, mas para quê? Porque hoje em dia ser cristão está na moda. É bonito falar, eu sou crente, eu sou cristão, eu vou na igreja da fulano de tal, eu vou na igreja tal. Ainda mais se a igreja for uma igreja que tem bastante membro, aí é moda. E a gente vê que os valores estão perdidos por causa disso. E quando eu vejo que veio essa pandemia, hoje em dia você está vendo live toda hora. Se você de manhã você está vendo live, de tarde, de meio-dia, de noite, de madrugada. As lives estão cortando aí a milhão. E quem que para poder ver o pessoal falando da palavra de Deus? Olha aí nossa live, quantas pessoas que não podia estar aqui. E só está aqui quem? Que é? As pessoas que estão querendo ouvir mesmo de Deus. As pessoas que estão com sede de ter intimidade com o Pai. E essa época de pandemia aí está vindo para isso, para Deus separar a igreja para isso, para levantar uma nova geração, que a hora que falar acabou a pandemia, essa igreja tem que sair do comodismo e ir para a rua. E ir pregar o evangelho mesmo, porque a gente está vendo aí que Jesus está pertinho de chegar. Ó. A Verdade. volta dele está mais pertinho do que a gente pensa. Verdade. Então a gente vê, assim, eu estava falando com esse rapaz, o Gilson, o nome dele, um amigo meu, e a gente conversando aqui com ele mesmo, aí falando a respeito disso. E as pessoas estão querendo o milagre, querendo a benção, mas não querem abrir mão daquilo que Deus quer deles.
A gente vê, é muito bonito as pessoas falar, eu sou crente. Na minha época, quando eu converti em 95, que eu falei assim, eu vou para a igreja e tal. E eu lembro que eu comecei na igreja, minha Bíblia era desse tamanhozinho aqui, quase do tamanho daqueles Novo Testamento, aqueles azulzinhos, que hoje em dia a gente nem vê mais. Então, a minha Bíblia era daquele tamanho. E o que que eu fazia? Eu ia para a igreja, eu metia minha Bíblia dentro do bolso, cara. Porque naquela época, ser crente era ser doido. Na época que a gente se converteu, quando eu falava, você é crente, nossa, você é louco, você é fanático, você é lunático. Você é crente, crente é doido, crente é isso, crente é aquilo. E só vivia mesmo o evangelho as pessoas de verdade. E eu tinha vergonha, cara, por causa disso, por ver que os crentes eram taxados como louco. E aí eu carregava minha Bíblia dentro do bolso, chegava na igreja, tirava a Bíblia do bolso e ficava quietinho lá dentro. E no início da minha conversão, cara, não deu trabalho demais, porque eu ia para a igreja obrigado. Meu pai obrigava eu e meus irmãos a ir com a minha mãe. Meu pai nem cristão é, cara. E meu pai obrigava a gente a ir para a igreja com a minha mãe para fazer companhia para ela não ir sozinha de noite para a rua, sair para a rua à noite. E na época eu tinha 16 anos, mais ou menos, 15 para 16 anos. E eu chegava na igreja, o culto começava, meus irmãos deitavam no banco da igreja e dormia. Eu ia lá para a janela lá fora, ficava mexendo com as meninas na rua. O diácono chegava e falava assim, ô irmão, você tá atrapalhando o culto. Eu falei, vai cuidar do seu filho pra lá, senhor. Aí minha mãe vinha, cara, dava um beliscão na costela da gente, a gente ia pro banco, deitava lá. Isso com 16 anos, 15 anos. E eu cresci assim no evangelho, cresci assim, caminhando uma vida assim, de qualquer jeito, eu não tinha compromisso nenhum com a igreja. Aí eu simplesmente comecei a ir. E comecei a me envolver com os jovens da igreja. Foi aí quando eu comecei a envolver com os jovens que eu comecei a me envolver com as coisas da igreja. Aí eu comecei a participar do grupo de teatro, comecei a participar das coisas. E a gente fazia visita, a gente ia para a igreja para limpar a igreja. E na minha época a juventude ela abraçava a igreja mesmo, movimentava a igreja. E nisso eu comecei a ver, falei, não, pô, velho, esse pessoal quer. Não é aquilo que o povo falava, que crente é doido, não. Eu não tenho que ter vergonha de ser crente, não. Isso aqui é doido demais. Aí essa união com esse povo aqui, como é que todo mundo se abraça, como é que todo mundo se ajuda. E aí eu comecei a me envolver mais. Só que eu tinha aquele negócio, aquela resistência ainda. Eu estava na igreja, mas estava no mundo. Estava na igreja, estava no mundo. E aí, quando foi em 2000, com 20 anos, eu desviei. Aí fiquei 3 anos desviado. E aí, quando eu desviei, eu voltei em 2003. Aí é daí para cá que eu falo que a minha conversão aconteceu de verdade. Porque em 2003 eu parei de ser safado, né? Porque viver uma vida com Deus desse jeito, para mim, é safadeza, cara. É pilantragem da parte da gente, é falta de caráter. Porque para que eu vou ficar indo na igreja sem compromisso? E tá na igreja e tá no mundo. Tá na igreja e tá no mundo. Então, cara, isso é falta de caráter da nossa parte. Então, eu entendi isso, foi em 2003, quando eu voltei para a igreja. Mandar um abraço aqui para a Denise aí, ó, Justina, pro Gilson. A Justina aí canta muito, ó, é benção, viu? Salve Justina aí, aí, ela que canta Gilson. naquela... Justina que canta naquela música Até Quando lá, aquele refrão lá, essa menina aí que fez, ó. Glória a Benção de Deus. Deus demais. Tava lá curtindo Então, demais aí. e o Tava Gilson tá aí também, ó. Gilson aí também é loucão igual nós, né? Depois eu vou te passar o contato do Gilson aí pra você chamar aí pra uma live aí, ó. Amém, É pode com, passar aí que nós vamos é chamar. com ele que eu tava conversando, guria mesmo aí. Eu falo assim, não, mas deixa ele ir por causa de mulher, que mulher é a hora Deus cata lá.
Às vezes Deus usa a mulher que está interessada para catar ela lá, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu voltei em 2003, eu estava interessado numa moça que trabalhava comigo. E eu doidão, trabalhava no hospital, doido, cantava as mulheres tudo, mexia com tudo, cheio de BOzinho lá dentro, e tava nem aí se a mulher era solteira, casada, se ia dar problema, se não ia. A gente queria curtir. E aí, o que aconteceu? Deus usou essa mulher, ela era evangélica, e aí ela virou para mim um dia, falou comigo, a gente conversando, ela falou comigo assim que teria chance da gente ter um relacionamento. Só que para isso eu teria que voltar para a igreja, que ela falou que ela só namorava com alguém que fosse homem de altar. Aí o meu pensamento naquela época, eu estava tão perdido, tão vacaiado, que eu falei assim, eu vou ficar com ela, vou falar com ela que eu vou voltar para a igreja, vou ficar com ela, depois que eu ficar eu meto o pé e vou embora, cai no mundão de novo. Ô, meu filho, mas só que com Deus não tem dessa não, cara. Quando Deus fala assim, agora é a hora, chegou, chegou, cara. E aí, eu nessa aventura aí que eu tava achando que eu ia ter, Deus foi e me catou eu de jeito. E aí em 2003 eu voltei pra igreja. Aí voltei e falei com Deus, falei assim, não, Deus, agora vai ser diferente. Que se for pra ser do jeito que tava, eu prefiro nem voltar. Porque é uma coisa que eu costumo pregar para as pessoas. Se você quer viver uma vida torta, então vai cair no pecado de uma vez aí, ó. Mergulha de cabeça no mundão e vai curtir sua vida. Não fica aí achando que eu tô na igreja de domingo, que Deus me perdoa e tal, e depois eu vou pra balada. Não vai nessa não, que você tá perdendo tempo, tá enganando você mesmo. Que você não tá curtindo nem na presença de Deus e nem sua vida lá fora. E aí eu peguei e voltei firmão mesmo. E aí com um ano depois, essa menina a gente começou a conversar. E aí ela me chamou para um propósito de oração. Ela falou assim, vamos orar? Vamos. Nós oramos um ano para ver se Deus estava no negócio. E a gente começou a namorar. Um ano depois começamos a namorar. E aí a gente chegou, entre namoro, noivado, a gente chegou a ficar noivo. Só que aí depois aconteceu algumas coisas que a gente acabou tomando decisão de não seguir adiante. E aí a gente até orou também depois. E eu entendo hoje que aquilo ali foi algo que Deus usou para me posicionar de novo e me colocar de pé. É onde hoje eu falo que se o jovem falar que está indo na igreja por causa de mulher, eu falo, vai mesmo, Zé, que lá tem umas meninas gatas demais. Porque Deus pega. E eu sei que nisso aí, em 2003, eu voltei com gosto de gás. E já voltei envolvendo com um irmão que tinha vindo de uma casa de recuperação, que era traficante aqui no meu bairro. E aí a gente começou a andar junto. E a gente começou a ir para a igreja, comecei a ir para a casa de recuperação. E aí eu fui envolvendo com as coisas de Deus. E aí Deus despertou aquele amor mesmo, né, no meu coração. E aí eu fui vendo que realmente o que Deus tinha, o que Deus queria para minha vida. E foi onde, nisso daí, foi onde que eu comecei a caminhar mais. Aí entrei com a banda, comecei... Opa, entrou um filtro aqui, o que é isso? Entrou aí, um filtro. Saiu. Saiu. Só dar um salve aí. Salve aí pro Pedro Henrique, que tá aí com a gente também, trabalha comigo. Salve aí Edmilson também, que trabalha com a gente. Falou que ia estar na live aí ouvindo, tá aí. Lucimara Ferreira também, Deus abençoe. Em nome de Jesus, a todos vocês que estão chegando com a gente aí. Se você tem alguma pergunta, alguma coisa aí para nos perguntar relacionado ao rap cristão, se você quiser colocar aí alguma dúvida, né, que você tem também, nós vamos estar falando aí. Amém? O Varino tá aí também, o Varino trabalhou comigo aí, a gente boa demais, camarada aí, viu? Salve aí, Alvarino. Mas aí, Felipe, eu peguei e voltei. E na hora quando eu voltei, a gente começou a montar uma banda. E aí começamos a fazer louvor direto nas igrejas aí. E até então, isso
eu não gostava de rap, não, mano. Eu falava que rap era coisa de bandido, rap era apologia à droga. Eu tinha essa visão. A única vez que eu escutava rap na minha casa é quando eu tava desviado. Eu colocava Racionais pra tocar, mas eu nem sabia o que que tava tocando na música dos caras. Eu colocava pra tocar pra fazer raiva na minha mãe, velho. Pra deixar minha mãe nervosa, que minha mãe não gostava. Aí, Ah, pois uma Justa pergunta. pergunta. Vocês aí têm, sofrem preconceito sobre o meio religioso? Oxe, demais da conta, viu? A gente costuma chegar na igreja aí que o pessoal olha assim e fala: rap, isso é coisa de Deus, não sei o quê. Fecha a cara pra gente. Daqui a pouco eu vou contar uma experiência aqui de um pastor aqui. Se eu esquecer, vocês me lembram. De um pastor que chegou a pedir perdão pra gente na igreja depois do culto. Deixa eu Ó o Ramon aí, ó. só falar aí rapidinho relacionado ao que ele perguntou, né? Se nós sofreu ou sofrem, né, algum preconceito religioso mediante ao rap, né? Eu creio que, assim, sofrer em si, nós sofremos até hoje, né? Mas eu creio que, mediante a caminhada, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, muita coisa tem mudado. Igual uma coisa, né? Você falou aí, eu comecei até a lembrar aqui, que você falou que detestava rap, não gostava. Eu também era a mesma coisa. Eu falava que era apologia ao crime, às drogas. Até que, acho que até eu, um primo meu, o Adão, né? O filho dele, que é meu primo também, ele havia me emprestado na época aí um CD de rap. E passei uns momentos da minha vida, né? Onde eu afastei também. E ia dar fim à minha vida, né? O inimigo aí jogando várias ideias aí para tirar a minha vida. E o Espírito Santo falou comigo, ó, tem um CD de rap lá, eu ouvi, e Deus me transformou aí mediante através da música, né? Voltando aí, mediante a relação a preconceito, né? Mediante ao rap. É igual eu sempre falo, seja pregação, seja cantar o rap, eu entendi que é igual a esse tema dessa live, né? A voz do Atalaia. Eu entendi que Deus nos escolheu como embaixadores, né? Como profetas, né? Tem até um cantor falou aí que muitas pessoas deveriam ouvir quem canta rap, né? Porque eles são profetas de Deus. Então, eu creio que Deus tem transformado muitas pessoas mediante ao rap. E uma certa vez eu cantei numa igreja aí. E sabe quando você canta, as pessoas parecem que não tá nem aí, parece que não tá nem ali. Então a gente Uhum. cantando nessa igreja sofremos, né, olhar de discriminação. Nós chegou lá de boné à barreta, aí as pessoas olhando pra gente. O líder de jovens, né, que havia nos chamado na época, ele não falou o que a gente ia falar, ele só falou, olha, eu vou chamar eles aqui, eles mesmos vão explicar aí, conheço o trabalho deles. E aí eu fui e comecei a falar lá. Só que eles não estavam prestando atenção. A gente começou a cantar a música. O olhar de discriminação, aquele olhar estava tão intenso que a gente começou a errar a música. Mas não Aham. foi por questão de falta de ensaio. Foi por causa daqueles olhar de condenação. E eu lembro que naquele momento eu parei assim e falei assim, olha, vamos parar aqui, eu quero orar por vocês. A minha intenção era só de orar e entregar o microfone e ir embora, né? Mas o Espírito Santo de Deus me tocou fortemente e eu lembro que eu falei assim, olha, às vezes a gente passava pela rua de boné à barreta, roupa larga, eles passavam perto assim, às vezes de irmão via a gente, cortava a volta ou virava o rosto para não dar a paz do Senhor. Eu lembro que eu falei, isso era algo que deixava a gente muito triste. Eu falei, mas hoje é algo que eu vejo e que nos deixa alegre. Porque a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. E eu lembro, Eliel, que Verdade. Deus ele me deu uma grande autoridade, que Deus me direcionou e eu falei, tem muitos sábios confundidos aí. E Sim. eu lembro que
o líder da igreja, ele ficou com um bico desse tamanho para mim. Ele não gostou do que foi dito, mas é igual eu sempre falo, seja pregação, seja através do rap, Deus ele escolheu como profeta dele. Então, Deus, ele, quando ele dá uma ordenança, né, manda falar algo, não é para passar a mão na cabeça de ninguém, seja líder, seja o que for, né? Os profetas Aham, da época lá não passavam a mão na cabeça de ninguém. E eu creio verdade, que Deus ele tem que levantar pessoas, né, compromissadas com a verdade. Não em agradar líder, não em agradar o irmão do lado, mas sim agradar a Deus, né? Eu creio verdade. que é o que a palavra de Deus diz, né? O pai ele só corrige aquele que ele ama. Eu já recebi várias palavras de correção sobre a minha vida, então eu entendi que se Deus ele está me corrigindo, ele quer que eu conserte aquele erro, né? Então Verdade, ele quer que eu tome uma postura, né? E começa aí a ter uma metanoia, né? Sobre a minha vida, né? Uma mudança de verdade. pensamento, né? Uma mudança de caminho. O Ramon fez uma pergunta aí, ó. Ele perguntou assim: qual que é a diferença de vocês com outros artistas gospel em relação ao contato com o artista secular? Ao meu entender, o Ramon, cara, é um cara que é excepcional, velho. Ele e o irmão dele, eles são do Sem Meia Verdade, são um grupo de rap Salve aqui, aí, Ramon. referência aqui em BH. Os caras é bom no que fazem. Os caras não são evangélicos, não são gospel, como se diz, né? Eles cantam aí como muitos denominam secular. E eu, para mim, isso não existe. Para mim, isso não pode existir. Porque o próprio Deus, ele não faz divisão entre o povo. O próprio Deus, ele não faz, ele não. Que a palavra fugiu que agora. Acepção de pessoas. Então, a gente fez um trabalho uma vez no Parque Ecológico da Pampulha, quando eu estava com o Júnior ainda no MDV, e a gente fez um café lá, cara. Chamamos um monte de pessoa, um monte de ministério, um monte de grupo de rap para estar confraternizando com a gente lá. A gente ia fazer um culto lá de manhã, ia fazer um café para a gente tomar um café e trocar ideia. E a gente comentou isso depois, que o Ramon, cara, ele mais o irmão dele, eles conseguiram mostrar para nós o que é o evangelho de verdade, cara. Porque os grupos que foram, o marido foi sem a esposa ficou para trás, a esposa foi porque o marido não queria ir, o outro foi, e o pessoal do Ramon, mas o irmão dele, chegou lá o Ramon, o irmão, a irmã, o pai e a mãe, cara. A família toda. E isso que a gente vê, velho, família. O evangelho hoje em dia tinha que ser pregado primeiro dentro de casa. É a família. A gente tem que valorizar mais isso. E essa pergunta que o Ramon faz aqui, a gente, cara, a gente não, quando eu falo a gente, eu tô falando eu e o Felipe, cara. E estava lá a noiva, a filha. Então, tava a galera toda lá, cara. E quando eu falo assim, eu falo de mim e de você, né, Felipe? Pelo que a gente se conhece, a gente não tem problema nenhum em se relacionar com pessoas do meio secular, pessoas Verdade. que não vivem o evangelho como a gente vive. E até porque, velho, as músicas dos caras do Sem Meia Verdade, você não vê música falando de crime, você não vê a música fazendo apologia à droga. Os caras mandam uma ideia consciente, uma ideia de que denunciando o que acontece na vida hoje, que é o papel do rap. Eu tenho uma música minha que fala que o rap pode até resgatar se ele quiser, mas só quem salva é o Mestre Jesus de Nazaré. O rap, Verdade. ele entra, ele consegue ser hoje uma arma muito forte para a gente alcançar as pessoas. E através da nossa postura de vida é que a gente vai trazer essa pessoa para transformação. E hoje tem muitos artistas gospel, que ele não vai num evento que não for, se não for evangélico, ele não vai. Se falar que é aniversário, é festa, é isso, é aquilo, eles não vão.
Então, os caras se colocam no nível, parece que é acima de Deus, cara. Os caras tá mais santo do que Deus, porque Deus ele vai em todo lugar. Deus, a palavra de Deus fala que Deus ele está em todo lugar. E aí os caras se colocam no nível acima de Deus. Onde os caras querem ser mais do que Deus. Se Deus mandou ir, por que eu não vou? Se Deus falou assim, vai e cumpre o ID, por que eu não vou, cara? Pra você ter ideia, cara, a gente... Aí, ó, ele falando aí, ó, nesse mesmo dia vocês seguraram o BO por estarmos lá. Você lembra? Cara, o pessoal de nego criticando que a gente tinha chamado os caras. E aí a gente pegou, teve um grupo que virou lá e falou conosco, falou assim, ô, velho, por que vocês convidou esses caras? Esses caras nem é evangélico. Eu lembro que eu virei para um dos caras e falei assim, olha o exemplo ali que o cara traz para nós. É aquilo ali que a gente quer resgatar, é aquele valor ali, ó, que a gente quer mostrar, que é viver em unidade com a família. Os caras não é evangélico não, mas olha lá, ó, olha o tapa de luva que eles estão dando nos evangélicos. Porque os evangélicos estão aí cada um para um lado. E eles não, eles estão andando em bando. É família. Por que a alcateia de lobo ela sobrevive aos perigos da noite? Porque elas andam em bando. Elas não andam cada lobo para um lado, outro para o outro, não. E aí, voltando aqui, hoje em dia, cara, tem muitos que fazem essa excepção. Eu lembro que nós fomos chamados uma vez para cantar na festa da Máfia Azul aqui de Contagem, Sudoeste. E o cara virou para nós e falou assim, falou pro Júnior assim, ô pastor, você não, eu posso te falar um negócio? Você não leva a mal não, ou nós não? Eu tô levando vocês lá, que eu quero que vocês cantem lá pra nós, que a música sua é da hora, a gente curte vocês pra caramba, vocês é da quebrada. Mas se caso a polícia chegar lá e parar a festa, vocês não reparam, não? A nós, por quê? Falou assim, porque a nossa festa começa, mas ela nunca acaba. Todo ano a gente faz a festa, a polícia chega, manda parar o som, fecha, manda embora e o pau quebra. Aí nós falamos assim, não, pois dessa vez vai ser diferente. O cara, nós chegamos lá e os caras, nós chegou na festa, o pessoal achou que a gente ia só chegar para cantar e ir embora. Nós falamos com eles assim, que hora que nós vamos cantar? Aí eles pegou e falou assim, ó, eu queria colocar vocês 9h30, porque nós estamos com previsão de fechar, encerrar 10 horas. Aí de 9h30 até 10 horas dá tempo de vocês cantar e dar uma palavrinha. Aí nós demorou. Nós chegamos lá, cara, eu acho que umas 8 horas. Aí os caras 8h30, mais ou menos, um negócio assim. Aí os caras chegamos, os caras, não, velho, vocês podiam ter chegado mais tarde. Nós veio aqui pra ver o ambiente, como é que tá, ver a festa, ver como é que tá andando as coisas, trocar ideia com o pessoal que quiser trocar ideia com nós. E aí nós ficou, cara, na festa, e os caras fumando maconha desembolada e bebedeira, e que esse funk, as mulheres dançando, e que tem tudo doido. E nós lá. Aí na hora que chamou a gente subiu, começou a testar o microfone. Aí uma menina pegou e falou assim, eu lembro que o Júnior falou assim, começou a testar o microfone, e pegou e falou assim, glória a Deus, glória a Deus. A menina pegou e falou assim, esses caras é crente? Ah não, velho, como é que esses caras trazem crente pra cá, pra uma festa dessa? E aí, nós começamos, cara, a testar o microfone, a menina foi, olhou assim, viu esse mano que eu te falei, o Josiel, que já tinha sido traficante aqui na região. Na hora que ela olhou, ela virou pra mim e falou assim, ô, esse cara aí canta com vocês? Falei assim, canta. Ela falou assim, não, velho, aquele cara ali já foi cabuloso, ó. Não, agora eu quero até ouvir o que esses caras vão falar. Velho, nós cantamos, ministramos, oramos, pregamos. Quando deu 10 horas, nós encerramos a festa, o pessoal foi tudo embora pra casa. O cara chegou perto de nós e falou assim, velho, primeira vez que a nossa festa tem fim. A gente nunca conseguiu terminar a festa sem confusão, sem polícia. E dessa vez nem polícia veio aqui. E aí daí os caras chamou nós direto, mano. Então, tipo assim, aonde chama a gente vai. A gente não chega lá com aquele rompante de eu sou cristão, sou evangélico, vocês estão no pecado, vocês estão errados. A gente já foi ministrar em festa da igreja católica. A igreja católica que estava fazendo uma festa uma vez numa santa padroeira aí. E aí eu não lembro qual que era a festa. E aí a banda que ia tocar lá faltou.
Os caras ficou sabendo que nós tocava, chamou nós fomos lá, velho. O cara chegou e falou assim, aqui, ó, mas eu não queria que vocês chegassem aqui falando que vocês estão certos, que nós estamos errados, que nós estamos em pecado. Aí nós virou pra ele e falou assim que vocês creem na Bíblia? Ele falou assim, creio. Ele falou assim, então nós só vamos falar o que está aqui na Bíblia, cara. Nós não vamos falar nada aqui de quem está certo, quem está errado. Pois é, nós ministramos, cantamos quase 1 hora direto. E aí a gente deu o testemunho, pregou. Na hora que acabou, velho, o padre veio de nós e falou assim, não, eu tenho que marcar para vocês voltar aqui um dia, numa missa, vocês não aceitam? Nós falamos, aceita. E é isso, cara, o evangelho. E então, tipo assim, pro Ramon aí, eu acho que a pergunta dele é mais ou menos isso aí que eu entendi. E voltar aí para finalizar aqui o testemunho aqui, né? A gente começou com a banda, e aí na hora que a gente começou com a banda, até aí eu não gostava de rap. Aí eu peguei e fui. A gente começou, o Júnior veio da casa de recuperação. E aí o Júnior pegou e falou assim, eu quero andar com vocês e tal, para me firmar, para mim não voltar a cair de novo. Nós fomos, abraçamos. E nisso, mandar um abraço pro Afonso aí, ó. Afonso Nicastro, tá lá nos Estados Unidos, ó. Cara, gente boa demais, amigão meu aí. O pessoal que tá chegando aí, um abraço aí também pra... Eu vi com a Leonardo Felipe. Um abração aí, que Deus possa abençoar. Keile Augusto. Deus possa falar com você aqui nessa noite. E aí então, cara, a gente começou, o Júnior veio e começou a andar com a gente. E aí o Júnior não sabia cantar. E aí ele falava assim, ô velho, eu só tenho uma música aqui, que é um rap que eu escrevi. Aí nós, para não deixar o Júnior largado, para ele não voltar para as drogas de novo, porque ele já tinha recuperado uma vez, tinha caído, e aí ele saiu da casa de recuperação com vontade. Aí nisso o Josiel também veio com o rap que ele cantava. E aí a gente colocou os 2 rap no nosso repertório, que era a música dos caras. E essa música do Júnior, era até um sinistro, não sei se você já ouviu, e no refrão dela fala, sinistro, sinistro vai ficar sem Jesus. Cara, quando a gente tocava essa música, os meninos da biqueira aqui no bairro paravam de vender droga, sentava no meio-fio e ficava lá batendo cabeça, escutando. Aí um dia eu falei com os caras assim, falei assim, velho, se esses caras sentar ali, nós vamos ficar ali até a hora que eles for embora. Nós vai tocar aqui até a bunda da cala, até os dedos endurecer, e enquanto estiver ali, velho, nós vamos estar cantando sinistro aqui. E aí, cara, nós cantamos sinistro. Os caras sentou e fez uma fila de uns 5, 6, mais ou menos. Quando nós foi ver, nós tocou 40 minutos a mesma música. Aí foi aí que eu comecei a gostar do rap. Aí eu falei assim, caraca, esse tem do rap aí, presta mesmo, velho. Esses caras curtem mesmo. Aí eu falei assim, nós temos que escrever mais uns trem desse aí. E aí Deus foi, logo em seguida, Deus já me deu aquela Assim Que Deus Faz, a segunda parte dela. O Josiel já estava com a parte também parada. E justamente o Josiel, a música terminava a parte do Josiel falando do fundo do poço, e a parte minha começava, lembra de José. E aí nós falamos assim, velho, José saiu do poço, do fundo do poço, e vão juntar esse trem. E aí eles pegaram e começaram, cara, aquela caminhada. Nós começamos ali com aquela levada ali. Ô, Ramon, vai na paz, meu querido. Deus abençoa. Deus abençoe, Ramon. E aí, cara, nós começamos a ministrar Assim Que Deus Faz também. E aí depois o pessoal, a banda foi se desfazendo. Aí a gente ficou só eu, o Josiel e o Júnior. Aí a gente resolveu gravar. E daí, depois foi onde a gente começou a gostar do rap. E aí a gente começou nas missões, cara. Então, tipo assim, não, velho, foi assim, época que a gente viu mesmo. Aí a gente começou a ir nas favelas, nas quebradas, biqueiras. Chegava 2 horas da manhã, mas o Josiel tava nas esquinas aqui no bairro, aqui pregando pros caras na biqueira. E é muito louco, velho. Só um testemunho louco. Falando aí de biqueira, de droga, né?
Eu lembro uma vez que eu enviei para minha casa, era às meia-noite, né? Ô, Tava Carlos, um abraço aí, ó. Salim, tamo junto, meu jovem. da minha casa até da igreja, né? Às vezes subia para o monte, então demorava um pouco. Eu lembro que eu tava sozinho, era às meia-noite, meia-noite e meia. Eu lembro que dois caras me chamou, né? Eles enviam assim, de madrugada, eles, ô, espera aí. Eu olhei para trás assim, eu falei, o que que esses caras tá querendo? Ah. Meia-noite. O, o mais menorzinho o mais menorzinho era maior que eu. Aí o outro grandão, eu falei, meu Deus, o que que esses caras tá querendo? Aí eu fui e continuei andando. Ele chamou de novo, ô, espera aí. Aí na segunda vez o Espírito Santo falou comigo, eles vão procurar droga com você. Eu falei, amém. Aí na hora que eles veem, aí fala assim aqui, na onde que tem um lugar bom aí pra nós comprar umas ervas aí? Na onde que tem aí? Eu falei, olha, na onde que tem uma erva boa, não sei não. Você olha, tem uma igreja que vocês podem ir. Falei, se você quiser a igreja, eu indico pra você. Ele falou, ah, você é crente? Eu falei, sou. Aí perguntou a igreja, na época falei assim, olha, mas a palavra de... Aí já comecei a pregar para ele, a palavra de Deus fala isso, isso, isso. Posso orar por vocês? Pode, pode. Orei para eles. Na hora que saí andando, saiu um olhando para a cara do outro assim, tipo assim, o que que tá acontecendo? Então, eu creio, cara, que o rap em si, né, ele tem um grande poder aí, é revolução através das palavras, né? E você pode ver que tudo aconteceu através de revolução, né? É o que mais Deus me lembrava aí, seja no Evangelho, né? Seja todas as pessoas que causou revolução, para ela causar revolução e ter os nomes lembrados até hoje, teve que haver derramamento de sangue, né? Muitas pessoas morreram, né? Para hoje nós estarmos aqui, né? O rap em si também, ele chegou aí mediante a caminhada de muitas pessoas, né? Que não tinha medo, Verdade. que chegava e protestava mesmo, né? Lembrado até hoje aí sabotagem, né? É muito lembrado. Foi assassinado aí. Então, o que que acontece? Eu trago comigo uma música do Realidade Cruel, né? Que diz assim: sofredor nato, calejado, não se esconde no rap, né? Então, o rap é pra gente falar mesmo aquilo que Deus nos ordenou, né? É o Sim, protesto. O rap é algo que nos dá voz, né? E algo que incomoda, né? Então eu creio assim, se a gente fez uma letra, né? Todas as letras, né? São inspiradas pelo Espírito Santo, né? São inspiradas por Deus. Se Deus deu uma letra de correção e incomodou alguém, então tem alguma coisa de errado, né? verdade. Se tem algo de errado, qual que é a nossa postura aí? Continuar falando, né? Aquilo que Deus ordena, possamos passar por perseguições, né? Mediante aquilo que nós cantamos, mediante a nossa opinião, né? Bem, mas é igual o rap diz, né? Esse rap que eu citei, sofredor nato, calejado, não se esconde no rap. Eu lembro uma vez aqui que cantamos aqui em Congonhas também, há muito tempo atrás, era a banca, né? A 288 Revolucionário, juntamente com o Nicolas, né? Cor de Preto, teve na live também. E eu lembro que a gente tinha uma música de protesto, né? Falando sobre repreensão policial, essas questões. E eu lembro que nessa época que nós cantou, atrás do palco tinha uma viatura, na frente tinha uma viatura, no meio tinha uma viatura, lá atrás tinha outra viatura. E a gente cantou a música ali de protesto. E na época subiu até um policial no palco, ia falar algo com nós, só que a mulher do evento chamou a gente, chegou na frente, falou assim, olha, gostamos muito, vamos chamar vocês aí de novo. Ficamos ali no evento, eles ficaram olhando pra gente. Eu entendo o seguinte, nós mandou um recado, não era para eles que estão ali, né? Mas sim para aqueles que causa a repreensão policial, né? Quando você cita aí uma letra, né? Mediante a líder ou a pastores, você não está falando dos pastores como um todo, né?
Tem muitos homens de Deus aí, tem muitas pessoas que realmente fazem o seu trabalho, né? Mas tem muitas pessoas aí, infelizmente, né? Tem até hoje, né? Repressão policial, tem. É igual um amigo meu falava uma vez, né? Ele falou assim: ah, todo pastor é sem vergonha, todo pastor é safado. Eu falei: não, aí eu discordo de você. Se você falasse que alguns, né? Eu concordava, mas eu tenho muitos amigos que são pastores e eu conheço e sei que eles vivem uma vida diante de Deus, né? Mediante a verdade. Então, se você falar que alguns, eu até concordo, né? Mas você falar que todos, eu não concordo, não. Aí eu lembro que uma vez ele foi falar de novo e falou assim, ó, alguns pastores são safados, alguns pastores são sem vergonha. Então ele já mudou, né? Então É, é isso aí, o evangelho é isso aí, é você defender aquele que merece ser defendido, né? Aquele aqui que. dentro dessa ideia sua aí, ó, o Gil está falando aqui, ó. Manda uma parte da letra que mais mexeu com vocês dois. Manda, fala aí, qual que é a letra assim que mais mexeu com você? Você fala, ele fala como assim, que nós compôs. Não, não sei. Eu acho que não, não acho que não é composição nossa, não. Acho que é uma letra que mais mexeu. Olha, igual eu falei no começo aí, mediante a. Se a live cair aí, nós vamos voltar, viu? É, não Porque some daqui a não, uma galera. hora, né? Aí a gente vai voltar aí. Se eu não conseguir te ligar, ele, você me liga. Eu vou entrar na live. Se eu não conseguir te ligar, você me liga e eu aceito aqui e nós voltamos aí. Beleza. Mas, mediante Ô, aí Gilson, a. mas aproveita, Gilson, e fala com nós aí, se é composição nossa ou se é música mesmo, outras músicas. Nós vamos falar aqui, vai, fala aí, Felipe. Se for composição nossa, ele vai deixar aí. Tá. Então, mediante a que eu ouvi, né? Igual eu falei no começo, eu não gostava, eu detestava rap, né? Eu falava também que era tudo apologia ao crime, às drogas, né? Uma música que mexeu muito comigo foi Regras da Vida, né? Provérbio X. Não sei se você já ouviu. Já. Porque, mediante ao meu afastamento da igreja, foi várias coisas acontecendo, né? Decepção com líderes, né? Eu não tinha uma preparação para isso. Então aconteceu muitas coisas, decepções com amigo. Você imagina você tá numa roda de amigos, Elião, e as pessoas conversando ali, parece que você não tá ali. Você tá ali, mas você tá doido para ficar sozinho, sair fora, sem motivo nenhum. Então eu me senti assim, cara. E eu lembro, tinha um amigo meu, nós falamos muito aí sobre essa questão aí do rap, com quem não tá na igreja, dessa aproximação, né? Desse contato, como usamos o termo secular. Eu lembro que tinha um amigo meu que estava afastado da igreja, né? E na época a gente saía, tinha uma rua muito conhecida aqui que chamava Rua do Caminhão, ficava cheia, ficava lotada. E foi nessa época que eu afastei da igreja, cara. Eu andava para lá e para cá, via aquelas pessoas bebendo e a voz do Espírito Santo sempre falava comigo. Eu falo que Deus ele foi misericordioso comigo, né? E o Espírito Santo sempre falava: será que é isso mesmo que você quer para você? E eu falava: não, não é não. E eu sempre falava com esse amigo meu: ó, você tem que ir para a igreja, só ficar firme. E eu afastado da igreja, né? Afastado e falando que tinha que ir para a igreja. Então, o que que acontece? Por muito tempo aí ele não teve na igreja, ele foi se afundando nas drogas, né? Na época ele falou, então as pessoas me chamou para vender aí, né? Inclusive aí ó, ele vai até vou estar até ligando para ele estar numa live com a gente aí. Aí o que que acontece? Eu fiz uma música com ele que chama A Ideia Que Não Volta Vazia, né? A gente fez o clipe dela. E foi uma música ali falando sobre a palavra de Deus, né? Ele fala uma frase ali que mexe muito comigo também, que é assim, o mundo até tentou, mas não roubou a minha fé. Né? Olha pra você ver, por mais que ele estava lá, né, sofrendo, né, a fé dele ainda não tinha perdido. A gente sempre orando por ele, a irmã dele sempre pedia oração. Ele ficou numa clínica de recuperação, e quando ele chegou, né, ele
por muito tempo, né, atrás, que ele saía arrastando barra de ferro aí, ele passava perto de você, assim, ele não te reconhecia, de tão doido, né, de droga que ele tava. Então, o que que acontece? Quando eu passei perto da casa dele, ele virou para mim, a paz do Senhor, Felipe. Eu olhei assim, eu falei assim, uai, a paz do Senhor? Eu falei, o que que tá acontecendo? Aí cheguei perto dele, eu falei, uai. Aí falou assim, ó, eu fiquei numa clínica lá, que eu tô na igreja aí, tô firme agora. E a partir daquele momento ali, nós foi tendo essa aproximação. Passei os momentos da minha vida que ele me ajudou. Ele passou os momentos da vida dele também que eu ajudei ele. E hoje ele é pastor, né, cara? Hoje ele casou, é pastor de igreja, dirige igreja aí. Deus fez a transformação sobre a vida dele. E Amém. mediante aí, isso tudo que eu fui passando aí, eu lembro uma vez que eu estava na minha casa, né? E uma voz sempre falava comigo assim, olha, começar a colocar complexos de inferioridade, né? Falando assim, olha, ninguém tá nem aí pra você, ninguém gosta de você, porque você não tira a sua vida e morre, né? Eu costumo dizer que o inimigo, né, o diabo, ele não te obriga a fazer nada, né? Ele te dá uma opção. É, Ele não chega falando assim, eu vou te obrigar, eu vou te empurrar você ali na frente daquele carro. Não, ele te dá uma opção. Então, se você aceitar essa opção dele, aí já é casa complicado. cai. Aí o que que acontece? Ele falou isso e eu, na época lá, eu sozinho na minha casa, minha mãe, ninguém tava. Eu falei assim, é mesmo. E ele falou assim, tem uma faca lá na cozinha, pega a faca, corta seu pulso e morre. E eu falei, é mesmo. Na hora que eu fui dar o primeiro passo, ele falou assim, mas espera aí, se você não morrer? Espera aí, tem um CD de rap aí, ouve ele aí. Cara, na hora que eu detestava rap, cara. Na hora que é igual a música que o Nicolas fala também. Então a música ele fala assim, o rap são ideias de resgate, né? Muitos ouvem pela base, não escuta a mensagem. Eu era assim, cara. Então começou aquele batido ali. Eu falo assim, isso aqui que eles falam que é rap, isso aqui, certo? Isso é tudo apologia ao crime, às drogas. Pra mim não tinha separação. Pra mim era tudo a mesma coisa. Então quando falou ali comigo, regras da vida que lute e sobreviva, para todos os pobres, fé em Deus é a saída. Eu senti, cara, como se a mão de Deus entrasse dentro de mim e arrancasse aquela opressão, cara. Arrancasse aquele Ó, peso que eu estava sentindo. Então eu fui sentindo aquilo ali e comecei a chorar em casa ali sozinho, chorando igual um menino pequeno, na presença de Deus. E falei, Deus, esse negócio de rap é bom demais, velho. Eu quero cantar esse negócio de rap aí. Aí Deus foi dando as composições, foi levantando pessoas, mas tudo que foi falando na música é o que eu tava plantando, né, cara? E ali fala, eu teve. nessa música fala assim, quem planta ódio sempre colhe angústia e dor. Mediante aquilo que eu tava passando, eu comecei a plantar ódio. E eu tava colhendo angústia e dor. Eu tava colhendo sofrimento. Mas o rap é igual a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela é pregada, né? O rap cantado também, né? Hoje pregado, né? Pregações em cima do rap. Nós usamos a consciência, né? Usamos a palavra de Deus aí, usamos a consciência. O rap ele tem a consciência de te conscientizar. Então, Verdade. se você parar para ouvir o rap, você pode ter sua vida mudada, né? Algum ponto da sua vida ali, algo vai falar com você, né, cara? Verdade. As duas músicas, eu tenho duas músicas que marcou minha vida. E das músicas que marcou minha vida foi. Ó, o Júnior entrou aí, ó, o Pastor Júnior, Salve, Pastor o Júnior. Robson Rodrigues, Leandro Pudwill. Deus abençoe suas vidas aí, meus queridos. E quando eu comecei, cara, no Evangelho, assim, teve duas músicas que marcou e até hoje elas fazem parte da minha vida. Os momentos que eu tô meio bolado, meio pra baixo, eu colocar elas e parece que pega gasolina e joga no fogo. Que é aquela Acredita do Novo Som. Foi a primeira música quando eu me converti em 95. Eu tava ali na igreja,
acabou o culto, esse jovem que eu comecei a caminhar com ele lá no grupo de jovens, ele chegou e me mostrou essa música, acredita. Eu comecei a chorar. E aí eu comecei a chorar, e ele já me abraçou, a galera dos jovens já veio, aglomerou em cima. E aí foi onde eu comecei a caminhar na igreja. E essa música, ela mexe muito, porque é uma música assim, que traz pra gente, mostra que realmente Deus ele importa com a gente. E no refrão dela fala assim: Ele vai lhe estender a mão, te abraçar e acalmar o seu coração. Ele vai lhe levantar do chão, estará para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior que morreu, até que sofreu até morrer para lhe salvar. Então, tipo assim, paz, Júlio, Deus abençoa. Ô, pastor Júlio, paz, meu querido, seja bem-vindo aí. E aí, naquele tempo ali, eu comecei a caminhar e comecei a entender. E essa música mexeu comigo. Quando eu vim para a igreja, eu era um cara tímido, vergonhoso, eu ficava no meu canto, eu não envolvia com ninguém, eu não participava de nada. Então, eu era um cara introspectivo. E aí, quando eu ouvi essa música, aí ela me machucou. Ela veio e macetou mesmo. E outra que sempre mexeu comigo também foi uma da Oficina G3, aquela que fala Preciso Voltar. Essa daí já foi em 2003, quando eu estava desviado. Toda vez, cara, eu achava que era até minha mãe. Teve uma vez que eu falei: só mãe, só tá pondo CD nesse rádio aqui, que eu chegava em casa, que eu ligava o rádio, começava a música. A música começava no início, na onde começava a cantar. Eu ligava o rádio, na hora que eu apertava o rádio, já começava. Me vejo pensando nos dias que eu perdi, trilhando caminhos que eu não deveria prosseguir, vivendo momentos que não trouxeram para mim a paz e a vida que um dia eu conheci. Aí o refrão dela vem e fala: preciso voltar aos braços de quem quer cuidar de mim. E aí, cara, nossa, aquilo eu chorava. E eu falava assim: não, Deus, eu tenho que voltar. Me põe de pé de novo. Eu não quero ficar nessa vida que eu tava, bagunça, balada, bebedeira, prostituição. Eu quero viver uma vida com o Senhor de novo. E aí, essa música machucava. Deus machucava através dessa música. E essas duas músicas marcou a minha vida nisso. E hoje, assim, uma música igual o irmão falou aí, que é composição nossa, uma música que marcou, assim, para mim, foi a primeira composição que eu fiz nesse tempo aqui, depois que eu parei de andar com o pastor Júnior, que a gente teve, que ele seguiu o ministério MDV, e eu tive que parar por questão de trabalho, e não estava dando para conciliar as agendas. E aí eu peguei e falei assim: Deus começou a me incomodar, que eu precisava voltar a fazer o que eu fazia. Que ele me deu o dom, ele me deu o talento, e um dia ele ia cobrar por aquele talento. E aí eu comecei. E aí um dia, cara, eu veio que ela bateu aquela revolta aqui. E aí eu comecei, cara, a escrever. E aí veio essa música aqui, ó. Aqui a live vai cair aí. Nós volta aí. Aí se eu não conseguir te ligar, você me liga aqui, eu volto com você aí. Falta 14 Não, então faz o seguinte, já encerra ela aí já, ó. E aí você já chama aí, ô pessoal, aguenta a ponta aí que nós estamos voltando. Eu vou deixar só para me salvar ela aqui. Deixar ela. Eu entendi que depois de 2003, quando eu voltei para a igreja, que eu comecei, e quando as pessoas falam assim: fulano foi para a igreja por causa de mulher. As pessoas julgam, eu falo assim: não, mas deixa ele ir por causa de mulher, que mulher, a hora Deus cata ela lá. Às vezes Deus usa a mulher que está interessada para catar ela lá. Que foi o que aconteceu comigo. Quando eu voltei em 2003, eu estava interessado
uma moça que trabalhava comigo. E eu doidão, trabalhava no hospital, doido, cantava as mulheres tudo, mexia com tudo, cheio de BOzinho lá dentro, e tava nem aí se a mulher era solteira, casada, se ia dar problema, se não ia. A gente queria curtir. E aí, o que que aconteceu? Deus usou essa mulher, ela era evangélica, e aí ela virou para mim um dia, falou comigo, a gente conversando, ela falou comigo assim que teria chance da gente ter um relacionamento. Só que para isso, eu teria que voltar para a igreja, que ela falou que ela só namorava com alguém que fosse homem de altar. Aí o meu pensamento naquela época, eu estava tão perdido, tão vacaiado, que eu falei assim, eu vou ficar com ela, vou falar com ela que eu vou voltar para a igreja, vou ficar com ela, depois que eu ficar eu meto o pé e vou embora, cai no mundão de novo. Ô, meu filho, mas só que com Deus não tem dessa não, cara. Quando Deus fala assim, agora é a hora, chegou, chegou, cara. E aí, eu nessa aventura aí que eu tava achando que eu ia ter, Deus foi e me catou eu de jeito. E aí em 2003 eu voltei pra igreja. Aí voltei e falei com Deus, falei assim, não, Deus, agora vai ser diferente. Que se for pra ser do jeito que tava, eu prefiro nem voltar. Porque é uma coisa que eu costumo pregar para as pessoas. Se você quer viver uma vida torta, então vai cair no pecado de uma vez aí, ó. Mergulha de cabeça no mundão e vai curtir sua vida. Não fica aí achando que eu tô na igreja de domingo, que Deus me perdoa e tal, e depois eu vou pra balada. Não vai nessa não, que você tá perdendo tempo, tá enganando você mesmo. Que você não tá curtindo nem na presença de Deus e nem sua vida lá fora. E aí eu peguei e voltei firmão mesmo. E aí com um ano depois, essa menina, a gente começou a conversar. E aí ela me chamou para um propósito de oração. Ela falou assim, vamos orar? Vamos. Nós oramos um ano para ver se Deus estava no negócio. E a gente começou a namorar. Um ano depois começamos a namorar. E aí a gente chegou, entre namoro, noivado, a gente chegou a ficar noivo. Só que aí depois aconteceu algumas coisas que a gente acabou tomando decisão de não seguir adiante. E aí a gente até orou também depois. E eu entendo hoje que aquilo ali foi algo que Deus usou para me posicionar de novo e me colocar de pé. É onde hoje eu falo que se o jovem falar que está indo na igreja por causa de mulher, eu falo, tu vai mesmo, Zé, que lá tem umas meninas gatas demais. Porque Deus pega. E eu sei que nisso aí, em 2003, eu voltei com gosto de gás. E já voltei envolvendo com um irmão que tinha vindo de uma casa de recuperação, que era traficante aqui no meu bairro. E aí a gente começou a andar junto. E a gente começou a ir para a igreja, comecei a ir para a casa de recuperação. E aí eu fui envolvendo com as coisas de Deus. E aí Deus despertou aquele amor mesmo, né, no meu coração. E aí eu fui vendo que realmente o que Deus tinha, o que Deus queria para minha vida. E foi onde, nisso daí, foi onde que eu comecei a caminhar mais. Aí entrei para uma banda, comecei... Opa, entrou um filtro aqui, o que é isso? Entrou aí, o filtro. Saiu. Saiu. Só dar um salve aí. Salve aí pro Pedro Henrique, que tá aí com a gente também, trabalha comigo. Salve aí Edmilson também, que trabalha com a gente. Falou que ia estar na live aí ouvindo, tá aí. Lucimara Ferreira também, Deus abençoe. Em nome de Jesus, a todos vocês que estão chegando com a gente aí. Se você tem alguma pergunta, alguma coisa aí para nos perguntar relacionado ao rap cristão, se você quiser colocar aí alguma dúvida, né, que você tem também, nós vamos estar falando aí. Amém? O Varino tá aí também, o Varino trabalhou comigo aí, a gente boa demais, camarada aí, viu? Salve aí, Alvarino. Mas aí, Felipe, eu peguei e voltei. Na hora quando eu voltei, a gente começou a montar uma banda. E aí começamos a fazer louvor direto nas igrejas aí. E até então, isso, eu não gostava de rap, não. Mano. Eu falava que rap era coisa de bandido, rap era apologia à droga,
Eu tinha essa visão. A única vez que eu escutava rap na minha casa é quando eu estava desviado. Eu colocava Racionais para tocar, mas eu nem sabia o que estava tocando na música dos caras. Eu colocava para tocar para fazer raiva na minha mãe, velho. Para deixar minha mãe nervosa, que minha mãe não gostava. Aí, Ah, depois o uma Gilson pergunta. perguntou: vocês aí sofrem preconceito sobre o meio religioso? Oxe, demais da conta, viu? A gente costuma chegar na igreja aí que o pessoal olha assim e fala: rap, isso é coisa de Deus, não sei o quê. Fecha a cara pra gente. Daqui a pouco eu vou contar uma experiência aqui de um pastor aqui. Se eu esquecer, vocês me lembram. De um pastor que chegou a pedir perdão pra gente na igreja depois do culto. Deixa eu Ó o Ramon aí, ó. só falar aí rapidinho relacionado ao que ele perguntou, né? É, se nós sofreu ou sofrem, né, algum preconceito religioso mediante ao rap, né? Eu creio que, assim, sofrer em si, nós sofremos até hoje, né? Mas eu creio que, mediante a caminhada, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, muita coisa tem mudado. Igual uma coisa, né? Você falou aí, eu comecei até a lembrar aqui, você falou que detestava rap, não gostava. Eu também era a mesma coisa. Eu falava que era apologia ao crime, às drogas. Até que, acho que até eu, um primo meu, o Adão, né? O filho dele, que é meu primo também, ele havia me emprestado na época aí um CD de rap. E passei uns momentos da minha vida, né? Onde eu afastei também. E ia dar fim à minha vida, né? O inimigo aí jogando várias ideias aí para tirar a minha vida. E o Espírito Santo falou comigo, ó, tem um CD de rap lá, eu ouvi, e Deus me transformou aí mediante através da música, né? Voltando aí, mediante a relação a preconceito, né? Mediante ao rap. É igual eu sempre falo, seja pregação, seja cantar o rap, eu entendi que é igual esse tema dessa live, né? A voz do Atalaia. Eu entendi que Deus nos escolheu como embaixadores, né? Como profetas, né? Até um cantor falou aí que muitas pessoas deveriam ouvir quem canta rap, né? Porque eles são profetas de Deus. Então, eu creio que Deus tem transformado muitas pessoas mediante ao rap. E uma certa vez eu cantei numa igreja aí. E sabe quando você canta, as pessoas parecem que não tá nem aí, parece que não tá nem ali. Então a gente Uhum. cantando nessa igreja sofremos, né, olhar de discriminação. Nós chegou lá de boné à barreta, aí as pessoas olhando pra gente. O líder de jovens, né, que havia nos chamado na época, ele não falou o que a gente ia falar, ele só falou, olha, eu vou chamar eles aqui, eles mesmos vão explicar aí, conheço o trabalho deles. Aí eu fui e comecei a falar lá. Só que eles não estavam prestando atenção. A gente começou a cantar a música, olhar de discriminação, aquele olhar estava tão intenso que a gente começou a errar a música. Mas não Aham. foi por questão de falta de ensaio. Foi por causa daqueles olhar de condenação. E eu lembro que naquele momento eu parei assim e falei assim, olha, vamos parar aqui, eu quero orar por vocês. A minha intenção era só de orar e entregar o microfone e ir embora, né? Mas o Espírito Santo de Deus me tocou fortemente e eu lembro que eu falei assim, olha, às vezes a gente passava pela rua de boné à barreta, roupa larga, eles passavam perto assim, às vezes de irmão via a gente, cortava a volta ou virava o rosto para não dar a paz do Senhor. Eu lembro que eu falei, isso era algo que deixava a gente muito triste. Eu falei, mas hoje é algo que eu vejo e que nos deixa alegre. Porque a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. E eu lembro, Eliel, que Verdade. Deus ele me deu uma grande autoridade, que Deus me direcionou e eu falei, tem muitos sábios confundidos aí. Sim. E eu lembro que o líder da igreja ficou com um bico desse tamanho para mim. Ele não gostou do que foi dito.
Mas é igual eu sempre falo, seja pregação, seja através do rap, Deus ele escolheu como profeta dele. Então Deus ele quando ele dá uma ordenança, né, manda falar algo, não é para passar a mão na cabeça de ninguém, seja líder, seja o que for, né? Os profetas Aham, da época lá não passavam a mão na cabeça de ninguém. E eu creio verdade, que Deus ele tem que levantar pessoas, né, compromissadas com a verdade. Não em agradar líder, não em agradar o irmão do lado, mas sim agradar a Deus, né? Eu creio verdade. que é o que a palavra de Deus diz, né? O pai ele só corrige aquele que ele ama. Eu já recebi várias palavras de correção sobre a minha vida, então eu entendi que se Deus ele está me corrigindo, ele quer que eu conserte aquele erro, né? Então Verdade, ele quer que eu tome uma postura, né? E começa aí a ter uma metanoia, né? Sobre a minha vida, né? Uma mudança de verdade. pensamento, né? Uma mudança de caminho. O Ramon fez uma pergunta aí, ó. Ele perguntou assim: qual que é a diferença de vocês com outros artistas gospel em relação ao contato com o artista secular? Ao meu entender, o Ramon, cara, é um cara que é excepcional, velho. Ele e o irmão dele, eles são do Sem Meia Verdade, são um grupo de rap Salve aqui, aí, Ramon. referência aqui em BH. Os caras é bom no que fazem. Os caras não são evangélicos, não são gospel, como se diz, né? Eles cantam aí como muitos denominam secular. E eu, para mim, isso não existe. Para mim, isso não pode existir. Porque o próprio Deus, ele não faz divisão entre o povo. O próprio Deus, ele não faz, ele não. Que a palavra fugiu que agora. Acepção de pessoas. Então, a gente fez um trabalho uma vez no Parque Ecológico da Pampulha, quando eu estava com o Júnior ainda no MDV, e a gente fez um café lá, cara. Chamamos um monte de pessoa, um monte de ministério, um monte de grupo de rap para estar confraternizando com a gente lá. A gente ia fazer um culto lá de manhã, ia fazer um café para a gente tomar um café e trocar uma ideia. E a gente comentou isso depois, que o Ramon, cara, ele mais o irmão dele, eles conseguiram mostrar para nós o que é o evangelho de verdade, cara. Porque os grupos que foram, o marido foi sem a esposa ficou para trás, a esposa foi porque o marido não queria ir, o outro foi, e o pessoal do Ramon, mas o irmão dele, chegou lá o Ramon, o irmão, a irmã, o pai e a mãe, cara. A família toda. E isso que a gente vê, velho, família. O evangelho hoje em dia tinha que ser pregado primeiro dentro de casa. É a família. A gente tem que valorizar mais isso. E essa pergunta que o Ramon faz aqui, a gente, cara, a gente não. Quando eu falo a gente, eu tô falando eu e o Felipe, cara. E estava lá a noiva, a filha. Então, tava a galera toda lá, cara. E quando eu falo assim, eu falo de mim e de você, né, Felipe? Pelo que a gente se conhece, a gente não tem problema nenhum em se relacionar com pessoas do meio secular, pessoas Verdade. que não vivem o evangelho como a gente vive. E até porque, velho, as músicas dos caras do Sem Meia Verdade, você não vê música falando de crime, você não vê a música fazendo apologia à droga. Os caras mandam uma ideia consciente, uma ideia de que denunciando o que acontece na vida hoje, que é o papel do rap. Eu tenho uma música minha que fala que o rap pode até resgatar se ele quiser, mas só quem salva é o Mestre Jesus de Nazaré. O rap, Verdade. ele entra, ele consegue ser hoje uma arma muito forte para a gente alcançar as pessoas. E através da nossa postura de vida é que a gente vai trazer essa pessoa para transformação. E hoje tem muitos artistas gospel, que ele não vai num evento que não for, se não for evangélico, ele não vai. Se falar que é aniversário, é festa, é isso, é aquilo, eles não vão. Então, os caras se colocam num nível, parece que é acima de Deus, cara.
Os caras tá mais santo do que Deus, porque Deus ele vai em todo lugar. Deus, a palavra de Deus fala que Deus ele está em todo lugar. E aí os caras se colocam no nível acima de Deus. Onde os caras querem ser mais do que Deus. Se Deus mandou ir, por que eu não vou? Se Deus falou assim, vai e cumpre o ID, por que eu não vou, cara? Pra você ter ideia, cara, a gente... Aí, ó, ele falando aqui, ó, nesse mesmo dia, vocês seguraram o BO por estarmos lá. Você lembra? Cara, o pessoal de nego criticando que a gente tinha chamado os caras. E aí a gente pegou, teve um grupo que virou lá e falou conosco, falou assim, velho, por que vocês convidou esses caras? Esses caras nem é evangélico. Eu lembro que eu virei para um dos caras e falei assim, olha o exemplo ali que o cara traz para nós. É aquilo ali que a gente quer resgatar, é aquele valor ali ó, que a gente quer mostrar, que é viver em unidade com a família. Os caras não é evangélico não, mas olha lá, ó, olha o tapa de luva que eles estão dando nos evangélicos. Porque os evangélicos estão aí cada um para um lado. E eles não, eles estão andando em bando. É família. Por que a alcateia de lobo ela sobrevive aos perigos da noite? Porque elas andam em bando. Elas não andam cada lobo para um lado, outro para o outro, não. E aí, voltando aqui, hoje em dia, cara, tem muitos que fazem essa excepção. Eu lembro que nós fomos chamados uma vez para cantar na festa da Máfia Azul aqui de Contagem, Sudoeste. E o cara virou para nós e falou assim, falou pro Júnior assim, ô pastor, você não, eu posso te falar um negócio? Você não leva a mal não, ou nós não? Eu tô levando vocês lá que eu quero que vocês cantem lá pra nós, que a música sua é da hora, a gente curte vocês pra caramba, vocês é da quebrada. Mas se caso a polícia chegar lá e parar a festa, vocês não reparam não? A nós, por quê? Falou assim, porque a nossa festa começa, mas ela nunca acaba. Todo ano a gente faz a festa, a polícia chega, manda parar o som, fecha, manda embora e o pau quebra. Aí nós falamos assim, não, pois dessa vez vai ser diferente. O cara, nós chegamos lá e os caras, nós chegou na festa, o pessoal achou que a gente ia só chegar para cantar e ir embora. Nós falamos com eles assim, que hora que nós vamos cantar? Aí eles pegou e falou assim, ó, eu queria colocar vocês 9h30, porque nós estamos com previsão de fechar, encerrar 10 horas. Aí de 9h30 até 10 horas dá tempo de vocês cantar e dar uma palavrinha. Aí nós demorou. Nós chegamos lá, cara, eu acho que umas 8 horas. Aí os caras 8h30, mais ou menos, um negócio assim. Aí os caras chegamos lá, os caras, não, velho, vocês podiam ter chegado mais tarde. Nós não, nós veio aqui pra ver o ambiente, como é que tá, ver a festa, ver como é que tá andando as coisas, trocar ideia com o pessoal que quiser trocar ideia com nós. E aí nós ficou, cara, na festa, e os caras fumando maconha desembolada e bebedeira, e que esse funk, as mulheres dançando, e que tem tudo doido. E nós lá. Aí na hora que chamou a gente subiu, começou a testar o microfone. Aí uma menina pegou e falou assim, eu lembro que o Júnior falou assim, começou a testar o microfone, e pegou e falou assim, glória a Deus, glória a Deus. A menina pegou e falou assim, esses caras é crente? Ah não, velho, como é que esses caras trazem crente pra cá, pra uma festa dessa? E aí, nós começamos, cara, a testar o microfone, a menina foi, olhou assim, viu esse mano que eu te falei, o Josiel, que já tinha sido traficante aqui na região. Na hora que ela olhou, ela virou pra mim e falou assim, ô, esse cara aí canta com vocês? Falei assim, canta. Ela falou assim, não, velho, que cara ali já foi cabuloso, ó. Não, agora eu quero até ouvir o que esses caras vão falar. Velho, nós cantamos, ministramos, oramos, pregamos. Quando deu 10 horas, nós encerramos a festa, o pessoal foi tudo embora pra casa. O cara chegou perto de nós e falou assim, velho, primeira vez que a nossa festa tem fim. A gente nunca conseguiu terminar a festa sem confusão, sem polícia. E dessa vez nem polícia veio aqui. E aí daí os caras chamou nós direto, mano. Então, tipo assim, aonde chama a gente vai. A gente não chega lá com aquele rompante de eu sou cristão, eu sou evangélico, vocês estão no pecado, vocês estão errados. A gente já foi ministrar em festa da igreja católica. A igreja católica que estava fazendo uma festa uma vez numa santa padroeira aí. E aí eu não lembro qual que era a festa. E aí a banda que ia tocar lá faltou. Os caras ficou sabendo que nós tocava, chamou nós fomos lá, velho. O cara chegou e falou assim, aqui ó,
Mas eu não queria que vocês chegassem aqui falando que vocês estão certos, que nós estamos errados, que nós estamos em pecado. Aí nós pegou, virou para ele e falou assim que vocês creem na Bíblia? Ele falou assim, creio. Ele falou assim, então nós só vamos falar o que está aqui na Bíblia, cara. Nós não vamos falar nada aqui de quem está certo, quem está errado. Pois é, nós ministramos, cantamos quase 1 hora direto. E aí a gente deu o testemunho, pregou. Na hora que acabou, velho, o padre veio em nós e falou assim, não, eu tenho que marcar para vocês voltar aqui um dia, numa missa, vocês não aceitam, não, não aceita. E é isso, cara, o evangelho. E então, tipo assim, pro Ramon aí, eu acho que a pergunta dele é mais ou menos isso aí que eu entendi. E voltar aí para finalizar aqui o testemunho aqui, né? A gente começou com a banda, e aí na hora que a gente começou com a banda, até aí eu não gostava de rap. Aí eu peguei e fui. A gente começou, o Júnior veio da casa de recuperação. E aí o Júnior pegou e falou assim: eu quero andar com vocês e tal, para me firmar, para mim não voltar a cair de novo. Nós fomos, abraçamos. E nisso, mandar um abraço pro Afonso aí, ó. Afonso Nicasso, tá lá nos Estados Unidos, ó. Cara, gente boa demais, amigão meu aí. O pessoal que tá chegando aí, um abraço aí também pra. Eu vi com a Leonardo Felipe. Um abração aí, que Deus possa abençoar. Keile Augusto. Deus possa falar com você aqui nessa noite. E aí então, cara, a gente começou, o Júnior veio e começou a andar com a gente. E aí o Júnior não sabia cantar. E aí ele falava assim, ô velho, eu só tenho uma música aqui, que é um rap que eu escrevi. Aí nós, para não deixar o Júnior largado, para ele não voltar para as drogas de novo, porque ele já tinha recuperado uma vez, tinha caído, e aí ele saiu da casa de recuperação com vontade. Aí nisso o Josiel também veio com o rap que ele cantava. E aí a gente colocou os 2 rap no nosso repertório, que era a música dos caras. E essa música do Júnior, era até um sinistro, não sei se você já ouviu, e no refrão dela fala, sinistro, sinistro vai ficar sem Jesus. Cara, quando a gente tocava essa música, os meninos da biqueira aqui no bairro paravam de vender droga, sentava no meio-fio e ficava lá batendo cabeça, escutando. Aí um dia eu falei com os caras assim, falei assim, velho, se esses caras sentar ali, nós vamos ficar ali até a hora que eles for embora. Nós vai tocar aqui até a bunda da cala, até os dedos endurecer e enquanto estiver ali, velho, nós vamos estar cantando sinistro aqui. E aí, cara, nós cantamos sinistro. Os caras sentou e fez uma fila de uns 5, 6 mais ou menos. Quando nós foi ver, nós tocou 40 minutos a mesma música. Aí foi aí que eu comecei a gostar do rap. Aí eu falei assim, caraca, esse tem do rap aí, cê presta mesmo, velho. Esses caras curtem mesmo. Aí eu falei assim, nós temos que escrever mais uns trem desse aí. E aí Deus foi, logo em seguida, Deus já me deu aquela Assim que Deus faz, a segunda parte dela. O Josiel já estava com a parte também parada. E justamente o Josiel, a música terminava a parte do Josiel falando do fundo do poço, e a parte minha começava, lembra de José. E aí nós falamos assim, velho, José saiu do poço, do fundo do poço, e vão juntar esse trem. E aí eles pegaram e começaram, cara, aquela caminhada. Nós começamos ali com aquela levada ali. Ô, Ramon, vai na paz, meu querido. Deus abençoa. Deus abençoe, Ramon. E aí, cara, nós começamos a ministrar Assim que Deus faz também. E aí depois o pessoal, a banda foi se desfazendo. Aí a gente ficou só eu, o Josiel e o Júnior. Aí a gente resolveu gravar. E daí depois foi onde a gente começou a gostar do rap. E aí a gente começou nas missões, cara. Então, tipo assim, não, velho, foi assim, época que a gente viu mesmo. Aí a gente começou a ir nas favelas, nas quebradas, nas biqueiras. Chegava 2 horas da manhã, mas o Josiel tava nas esquinas aqui no bairro, aqui pregando pros caras na biqueira. E é muito louco, velho. Só um testemunho louco. Falando aí de biqueira, de droga, né? Eu lembro uma vez que eu via pra minha casa, era às meia-noite, né?
Ô, Tava Carlos, um abraço aí, ó. Salim, tamo junto, meu jovem. da minha casa até da igreja, né? Às vezes subia para o monte, então demorava um pouco. Eu lembro que eu tava sozinho, era às meia-noite, meia-noite e meia. Eu lembro que dois caras me chamou, né? Eles aí vi assim, de madrugada, eles, ô, espera aí. Eu olhei para trás assim, eu falei, o que que esses caras tá querendo? Ah. Meia-noite. O, o, o mais menorzinho era maior que eu. Aí o outro grandão, eu falei, meu Deus, o que que esses caras tá querendo? Aí eu fui e continuei andando. Ele chamou de novo, ô, espera aí. Aí na segunda vez o Espírito Santo falou comigo, eles vão procurar droga com você. Falei, amém. Aí na hora que eles veio, aí falou assim aqui, onde que tem um lugar bom aí para nós comprar umas ervas aí? Onde que tem aí? Eu falei, olha, onde que tem uma erva boa, não sei não. Você olha, tem uma igreja que vocês podem ir. Falei, se você quiser igreja, eu indico para você. Ele falou, ah, você é crente? Eu falei, sou. Aí perguntou a igreja, na época eu falei assim, olha, mas a palavra de Deus, aí eu comecei a pregar para ele, a palavra de Deus fala isso, isso, isso. Posso orar por vocês? Pode, pode. Orei para eles. Ela saiu andando, saiu um olhando para a cara do outro assim, tipo assim, o que está acontecendo? Então, eu creio, cara, que o rap em si, né, ele tem um grande poder aí, é revolução através das palavras, né? E você pode ver que tudo aconteceu através de revolução, né? É o que mais Deus me lembrava aí, seja no Evangelho, né? Seja todas as pessoas que causou revolução, para ela causar revolução e ter os nomes lembrados até hoje, teve que haver derramamento de sangue, né? Muitas pessoas morreram, né? Para hoje nós estarmos aqui, né? O rap em si também, ele chegou aí mediante a caminhada de muitas pessoas, né? Que não tinha medo, Verdade. que chegava e protestava mesmo, né? Lembrado até hoje aí sabotagem, né? É muito lembrado. Foi assassinado aí. Então, o que que acontece? Eu trago comigo uma música do Realidade Cruel, né? Que diz assim: sofredor nato, calejado, não se esconde no rap, né? Então o rap é pra gente falar mesmo aquilo que Deus nos ordenou, né? É o Sim, protesto. O rap é algo que nos dá voz, né? E algo que incomoda, né? Então eu creio assim, se a gente fez uma letra, né? Todas as letras, né? São inspiradas pelo Espírito Santo, né? São inspiradas por Deus. Se Deus deu uma letra de correção e incomodou alguém, então tem alguma coisa de errado, né? verdade. Se tem algo de errado, qual que é a nossa postura aí? Continuar falando, né? Aquilo que Deus ordena, possamos passar por perseguições, né? Mediante aquilo que nós cantamos, mediante a nossa opinião, né? Bem, mas é igual o rap diz, né? Esse rap que eu citei, sofredor nato, calejado, não se esconde no rap. Eu lembro uma vez aqui que cantamos aqui em Congonhas também, há muito tempo atrás, era a banca, né? A 288 Revolucionário, juntamente com o Nicolas, né? Cor de Preto, teve na live também. E eu lembro que a gente tinha uma música de protesto, né? Falando sobre repreensão policial, essas questões. E eu lembro que nessa época que nós cantou, atrás do palco tinha uma viatura, na frente tinha uma viatura, no meio tinha uma viatura, lá atrás tinha outra viatura. E a gente cantou a música ali de protesto. E na época subiu até um policial no palco, ia falar algo com nós, só que a mulher do evento que chamou a gente, chegou na frente e falou assim, olha, gostamos muito, vamos chamar vocês aí de novo. Ficamos ali no evento, eles ficaram olhando pra gente. Eu entendo o seguinte, nós mandou um recado, não era para eles que estão ali, né? Mas sim para aqueles que causa a repreensão policial, né? Quando você cita aí uma letra, né? Mediante a líder ou a pastores, você não está falando dos pastores como um todo, né? Tem muitos homens de Deus aí, tem muitas pessoas que realmente fazem o seu trabalho, né?
Mas tem muitas pessoas aí, infelizmente, né, tem até hoje, né, repressão policial, tem. É igual um amigo meu falava uma vez, né? Ele falou assim: ah, todo pastor é sem vergonha, todo pastor é safado. Eu falei: não, aí eu discordo de você. Se você falasse que alguns, né, eu concordava. Mas eu tenho muitos amigos que são pastores e eu conheço e sei que eles vivem uma vida diante de Deus, né? Mediante a verdade. Então, se você falar que alguns, eu até concordo, né? Mas você falar que todos, eu não concordo, não. Aí eu lembro que uma vez ele foi falar de novo e falou assim, ó, alguns pastores são safados, alguns pastores são sem vergonha. Então ele já mudou, né? Então É, é isso aí, o evangelho é isso aí, é você defender aquele que merece ser defendido, né? Aquele aqui que. dentro dessa ideia sua aí, ó, o Gil está falando aqui, ó. Manda uma parte da letra que mais mexeu com vocês dois. Manda, fala aí, qual que é a letra assim que mais mexeu com você? Você fala, ele fala como assim, que nós compôs. Não, não sei. Eu acho que não, não acho que não é composição nossa, não. Acho que é uma letra que mais mexeu. Olha, igual eu falei no começo aí, mediante a. Se a live cair aí, nós vamos voltar, viu? É, Porque não some até não, uma galera. hora, né? Aí a gente vai voltar aí. Se eu não conseguir te ligar, Eliel, você me liga. Eu vou entrar na live. Se eu não conseguir te ligar, você me liga e eu aceito aqui e nós voltamos aí. Beleza. Mas, mediante Ô, aí a. Gilson, mas aproveita, Gilson, fala com nós aí, se é composição nossa ou se é música mesmo, outras músicas. Nós vamos falar aqui, vai, fala aí, Felipe. Se for composição nossa, ele vai deixar aí. Tá. Então, mediante a que eu ouvi, né? Igual eu falei no começo, eu não gostava, eu detestava rap, né? Eu falava também que era tudo apologia ao crime, às drogas, né? Uma música que mexeu muito comigo foi Regras da Vida, né? Provérbio X. Não sei se você já ouviu. Por Já. quê? Mediante ao meu afastamento da igreja, foi várias coisas acontecendo, né? Decepção com líderes, né? Eu não tinha uma preparação para isso. Então aconteceu muitas coisas, decepções com amigo. Você imagina você tá numa roda de amigos, Elião, e as pessoas conversando ali, parece que você não tá ali. Você tá ali, mas você tá doido para ficar sozinho, sair fora, sem motivo nenhum. Então eu me senti assim, cara. E eu lembro, tinha um amigo meu, nós falamos muito aí sobre essa questão aí do rap, com quem não tá na igreja, dessa aproximação, né? Desse contato, como usamos o termo secular. Eu lembro que tinha um amigo meu que estava afastado da igreja, né? E na época a gente saía, tinha uma rua muito conhecida aqui que chamava Rua do Caminhão, ficava cheia, ficava lotada. E foi nessa época que eu afastei da igreja, cara. Eu andava para lá e para cá, via aquelas pessoas bebendo e a voz do Espírito Santo sempre falava comigo. Eu falo que Deus ele foi misericordioso comigo, né? E o Espírito Santo sempre falava: será que é isso mesmo que você quer para você? E eu falava: não, não é não. E eu sempre falava com esse amigo meu: ó, você tem que ir para a igreja, ficar firme. E eu afastado da igreja, né? Afastado e falando que tinha que ir para a igreja. Então, o que que acontece? Por muito tempo aí ele não teve na igreja, ele foi se afundando nas drogas, né? Na época ele falou, então as pessoas me chamou para vender aí, né? Inclusive aí ó, ele vai até vou estar até ligando para ele estar numa live com a gente aí. Aí o que que acontece? Eu fiz uma música com ele que chama A Ideia que Não Volta Vazia, né? A gente fez o clipe dela. E foi uma música ali falando sobre a palavra de Deus, né? Ele fala uma frase ali que mexe muito comigo também, que é assim, o mundo até tentou, mas não roubou a minha fé. Né? Olha pra você ver, por mais que ele estava lá, né, sofrendo, né, a fé dele ainda não tinha perdido. A gente sempre orando por ele, a irmã dele sempre pedia oração. Ele ficou numa clínica de recuperação. E quando ele chegou, né, ele por muito tempo, né, atrás, que ele saía arrastando barra de ferro aí, ele passava perto de você, assim,
ele não te reconhecia de tão doido, né? De droga que ele tava. Então, o que que acontece? Quando eu passei pela casa dele, ele virou para mim, a paz do Senhor, Felipe. Eu olhei assim, eu falei assim, uai, a paz do Senhor? Eu falei, o que que tá acontecendo? Aí cheguei perto dele, eu falei, uai. Aí falou assim, ó, eu fiquei numa clínica lá, que eu tô na igreja aí, tô firme agora. E a partir daquele momento ali, nós foi tendo essa aproximação. Passei uns momentos da minha vida que ele me ajudou. Ele passou uns momentos da vida dele também que eu ajudei ele. E hoje ele é pastor, né, cara? Hoje ele casou, é pastor de igreja, dirige igreja aí. Deus fez a transformação sobre a vida dele. E Amém. mediante aí, isso tudo que eu fui passando aí, eu lembro uma vez que eu estava na minha casa, né? E uma voz sempre falava comigo assim, olha, começar a colocar complexos de inferioridade, né? Falando assim, olha, ninguém tá nem aí pra você, ninguém gosta de você, porque você não tira a sua vida e morre, né? Eu costumo dizer que o inimigo, né, o diabo, ele não te obriga a fazer nada, né? Ele te dá uma opção. É, Ele não chega falando assim, eu vou te obrigar, eu vou te empurrar você ali na frente daquele carro. Não, ele te dá uma opção. Então, se você aceitar essa opção dele, aí já é casa complicado. cai. Aí o que que acontece? Ele falou isso e eu, na época lá, eu sozinho na minha casa, minha mãe, ninguém tava. Eu falei assim, é mesmo. E ele falou assim, tem uma faca lá na cozinha, pega a faca, corta o seu pulso e morre. E eu falei, é mesmo. Na hora que eu fui dar o primeiro passo, ele falou assim, mas espera aí, se você não morrer? Espera aí, tem um CD de rap aí, ouve ele aí. Cara, na hora que eu detestava rap, cara. Na hora que é igual a música que o Nicolas fala também. Então a música ele fala assim, o rap são ideias de resgate, né? Muitos ouvem pela base, não escutam a mensagem. Eu era assim, cara. Então começou aquele batido ali. Eu falo assim, isso aqui que eles falam que é rap, isso aqui. Isso é tudo apologia ao crime, às drogas. Pra mim não tinha separação. Pra mim era tudo a mesma coisa. Então quando falou ali comigo, regras da vida, que lute e sobreviva, para todos os problemas, fé em Deus é a saída. Eu senti, cara, como se a mão de Deus entrasse dentro de mim e arrancasse aquela opressão, cara. Arrancasse aquele Ó, peso que eu tava sentindo. Então eu fui sentindo aquilo ali e comecei a chorar em casa ali sozinho, chorando igual um menino pequeno, na presença de Deus. E falei, Deus, esse negócio de rap é bom demais, velho. Eu quero cantar esse negócio de rap aí. Aí Deus foi dando as composição, foi levantando pessoas, mas tudo que foi falando na música é o que eu tava plantando, né, cara? E ali fala, eu teve. nessa música fala assim, quem planta ódio sempre colhe angústia e dor. Mediante aquilo que eu tava passando, eu comecei a plantar ódio. E eu tava colhendo angústia e dor. Eu tava colhendo sofrimento. Mas o rap é igual a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela é pregada, né? O rap cantado também, né? Hoje pregado, né? Pregações em cima do rap. Nós usamos a consciência, né? Usamos a palavra de Deus aí, usamos a consciência. O rap ele tem a consciência de te conscientizar. Verdade. Então, se você parar para ouvir o rap, você pode ter sua vida mudada, né? Algum ponto da sua vida ali, algo vai falar com você, né, cara? Verdade. As duas músicas, eu tenho duas músicas que marcou minha vida. E das músicas que marcou minha vida foi. Ó, o Júnior entrou aí, ó, o Pastor Júnior, Salve, Pastor o Júnior. Robson Rodrigues, Leandro Pudwill. Deus abençoe suas vidas aí, meus queridos. E quando eu comecei, cara, no Evangelho, assim, teve duas músicas que marcou e até hoje elas fazem parte da minha vida. Os momentos que eu tô meio bolado, meio pra baixo, eu colocar elas, parece que pega gasolina e joga no fogo. Que é aquela Acredita do Novo Som. Foi a primeira música quando eu converti em 95. Eu tava ali na igreja, acabou o culto, esse jovem que eu comecei a caminhar com ele lá no grupo de jovens,
ele chegou e me mostrou essa música, acredito. Eu comecei a chorar. E aí eu comecei a chorar, e ele já me abraçou, a galera dos jovens já veio, aglomerou em cima. E aí foi onde eu comecei a caminhar na igreja. E essa música ela mexe muito, porque é uma música assim que traz pra gente, mostra que realmente Deus ele importa com a gente. E no refrão dela fala assim: Ele vai lhe estender a mão, te abraçar e acalmar o seu coração. Ele vai lhe levantar do chão, estará para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior que morreu até que sofreu até morrer para lhe salvar. Então, tipo assim, paz, Júlio, Deus abençoe. Ô, pastor Júlio, paz, meu querido, seja bem-vindo aí. E aí, naquele tempo ali, eu comecei a caminhar e comecei a entender. E essa música mexeu comigo. Quando eu vim para a igreja, eu era um cara tímido, vergonhoso, eu ficava no meu canto, eu não envolvia com ninguém, eu não participava de nada. Então, eu era um cara introspectivo. E aí, quando eu ouvi essa música, aí ela me machucou. Ela veio e macetou mesmo. E outra que sempre mexeu comigo também foi uma da Oficina G3, que aquela que fala preciso voltar. Essa daí já foi em 2003, quando eu estava desviado. Toda vez, cara, eu achava que era até minha mãe. Teve uma vez que eu falei: só mãe, só tá pondo CD nesse rádio aqui. Que eu chegava em casa, que eu ia, ligava o rádio, começava a música. A música começava no início, na onde começava a cantar. Eu ligava o rádio, na hora que eu apertava o rádio, já começava. Me vejo pensando nos dias que eu perdi, trilhando caminhos que eu não deveria prosseguir, vivendo momentos que não trouxeram para mim a paz e a vida que um dia eu conheci. Aí o refrão dela vem e fala: preciso voltar aos braços de quem quer cuidar de mim. E aí, cara, nossa, aquilo eu chorava. E eu falava assim: não, Deus, eu tenho que voltar. Me põe de pé de novo. Eu não quero ficar nessa vida que eu tava, bagunça, balada, bebedeira, prostituição. Eu quero viver uma vida com o Senhor de novo. E aí, essa música machucava. Deus machucava através dessa música. E essas duas músicas marcou a minha vida nisso. E hoje, assim, uma música igual o irmão falou aí, que é composição nossa, uma música que marcou, assim, para mim, foi a primeira composição que eu fiz nesse tempo aqui, depois que eu parei de andar com o pastor Júnior, que a gente teve, que ele seguiu o ministério MDV, e eu tive que parar por questão de trabalho, e não estava dando para conciliar as agendas. E aí eu peguei e falei assim: Deus começou a me incomodar, que eu precisava voltar a fazer o que eu fazia. Que ele me deu o dom, ele me deu o talento, e um dia ele ia cobrar por aquele talento. E aí eu comecei. E aí um dia, cara, eu veio bateu aquela revolta aqui. E aí eu comecei, cara, a escrever. E aí veio essa música aqui, ó. Aqui a live vai cair aí. Aí nós volta aí. Aí se eu não conseguir te ligar, você me liga aqui, eu volto com você aí. Falta 14 Não, então faz o seguinte, já encerra ela aí já, ó. E aí você já chama aí, ô pessoal, aguenta a ponta aí que nós estamos voltando. Eu vou deixar só para me salvar ela aqui.